Nós temos dificuldades imensas aqui no estado do Paraná envolvendo a questão das pausas, o movimento repetitivo, os rodízios, que as empresas têm alegado que não tem como de implementar, que não tem espaço, que não tem condições. Em contrapartida, a gente vê frigoríficos que estão surgindo, ressurgindo ali na região de Umuarama, no Cianorte, em todo o estado, do dia para a noite reabrindo. Mas quando é para discutir pausa, quando é para discutir movimento repetitivo, rodízios, não tem condições, não tem espaço. Os deputados querem preservar a saúde do trabalhador, a sua segurança, mas a gente também tem a responsabilidade de fazer com que a gente tenha tendo um aumento no setor produtivo, emprego e tantas outras coisas. Sabemos que eles são muito expostos, né, principalmente pela questão do frio, né, que tem nos frigoríficos, pelas câmaras frias, e isso tem causado grandes e graves problemas aos trabalhadores. A questão da pneumonia, nós temos muitos problemas que vêm, pelo esforço repetitivo, e isso nós precisamos debater, precisamos pensar no trabalho, precisamos pensar no emprego, precisamos pensar na geração de renda, nós precisamos pensar no funcionamento dos frigoríficos, mas também precisamos pensar na saúde do trabalhador. Durante muitos anos eu entrevistei dezenas de companheiros e companheiras que ficaram lesionados até mesmo inválidos por causa do ritmo frenético de trabalho nos frigoríficos. Ao alterar a norma regulamentadora 36, que as alterações sejam respeitadas as demandas apresentadas pelos trabalhadores e trabalhadoras da indústria da alimentação no estado do Paraná. Nós estamos falando aqui num estado, na Assembleia Legislativa de um estado que tem o maior número de trabalhadores no setor de frigorífico. O estado do Paraná é um estado que tem mais de 90 mil trabalhadores. Nós não sabemos quais as sequelas que vão ficar daqui a alguns anos com relação a essa questão da pandemia. E no momento em que os empresários, o setor de frigorífico nunca ganharam tanto, a gente sabe, né, tem demonstrado, os números têm demonstrado isso, os lucros exorbitantes que se conseguiu num período de pandemia. Nós temos clareza, né, e podemos falar disso com propriedade, Arilson, que é necessário estabelecer um parêntese na luta de classe. Nós precisamos enfrentar essa pandemia todos juntos, todas juntas, para que a gente possa, claro que já é um quadro trágico, né, mas para que a gente possa fazer com que ele não seja tão trágico como ele se desenha. Esta discussão da NR36, nesse momento, é despropositada e que nós temos que focar no interesse, é vacina e vacina para todos. Encerro aqui, só dando um dado que hoje o nosso companheiro Xepa faleceu, é mais um companheiro, é o segundo ali do Sindicato de Arapongas, Sidão já faleceu há 9 meses, e hoje nós tivemos o segundo dirigente sindical do Sindicato de Arapongas que faleceu. Então, eu encerro dizendo isso. Acho que é despropositado para o momento a discussão de revisão da NR36. Foi dito que o setor frigorífico é um ciclo de produção de doentes. Ora, deputado, talvez a pessoa que tenha dito tenha se referido ao vírus, que é um ciclo de produção de doentes, mas não ao setor. Não ao setor que eu acabei de dizer que é tão importante para o nosso Brasil e para o nosso estado do Paraná. Talvez tenha falado do vírus ou do Sistema Único de Saúde, enfim, a pandemia está aí, a pandemia não saiu de dentro do frigorífico, ela veio de fora para dentro. Esse é um ponto. O segundo ponto, sustentabilidade. Veja, deputado, nós temos, sim, é uma coisa até muito assim impressionante que eu gostaria de dividir com vocês. Nós temos definição da ONU dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E a BPA é signatária de um documento do qual se compromete a fazer o cumprimento parte desses objetivos. Eu vou citar 5 objetivos. 5 objetivos que são erradicação da pobreza, geração de emprego e renda, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Só para dar um exemplo, quando se fala em sustentabilidade. Então, o setor, sim, está comprometido com a sustentabilidade. E, por último, deputado, gostaria de falar, também foi falar da imagem internacional do setor. Ela é a melhor possível.
ela está dentro de uma realidade, nós estamos inseridos, deputado, num cenário global altamente competitivo. Eu já concluindo agora, deputado, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque as pessoas desconhecem. O presidente da BPA, Dr. Ricardo Santin, hoje preside o Conselho Mundial da Avicultura, o IPC, que é o órgão máximo. Isso é sinal de reconhecimento. Nós somos o maior exportador de carne de frango e somos o quarto maior de carne suína. E temos que valorizar e temos que ter orgulho disso. Defendemos também a questão da simplificação e da desburocratização, para evitarmos comandos dúbios, otimizarmos controles, sermos mais competitivos. Buscamos também a questão da modernização, eliminar os comandos estritamente prescritivos, privilegiar os estudos técnicos, como bem foi dito aqui, privilegiarmos a questão da ciência, aprimorarmos também os conceitos de gestão. Tudo isso, deputado, sem abrirmos mão da necessária e imprescindível segurança dos nossos trabalhadores. É bom reforçar isso. Não desejamos retroceder, não queremos voltar a um cenário passado. E eu diria mais, voltando à questão da pandemia, me parece absolutamente impertinente falar-se na reformulação da NR número 36, justamente na situação excepcional que nós estamos vivendo nesse momento. E vejam, a linguagem, ela nunca é neutra. A linguagem, ela sempre quer dizer algo extremamente marcado por ideologias. Então, quando se diz que a revisão de normas regulamentadoras visa a uma mera harmonização, a um mero equilíbrio de texto, isso não é fidedigno quando, no caso da NR36, o objetivo é atingir as pausas regulamentares que, até o presente momento, são obrigatórias em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras. E para finalizar, também, embora não seja objeto desta audiência pública, vejo aqui muitas pessoas falando da questão do PL 2363, que não é objeto desta audiência, né? Mas aqui também foi dito sobre esse assunto. É importante salientar o seguinte: as pausas, elas não estão sendo alteradas ou deturpadas ou acabadas. O próprio projeto não prevê isso, basta apenas ler, né? Estamos simplesmente harmonizando com os critérios internacionais. Sejam pausas térmicas ou pausas psicofisiológicas, todo trabalhador de todos os frigoríficos, de todos os setores, manterão tendo as pausas. E eu queria chamar a atenção que no Congresso Nacional tem tramitação o PL 2363 de 2011. E alguém poderia dizer que nesta audiência pública nós estamos discutindo apenas a NR36. Mas isso não é verdade. Nós, nos estados da federação, mas também no âmbito nacional, o que nós estamos discutindo são todas as tentativas, enquanto novos marcos regulatórios, de diminuição da proteção no campo ambiental trabalhista em frigoríficos. Esse PL parece bastante com a tentativa de flexibilização da NR36. Esse PL de 2011, que aguarda a deliberação da CETASP, nada mais, nada menos, mexe com o artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho, exatamente para facilitar o próprio campo de alteração da NR36, de maneira que os caminhos estão realmente interligados. E é bom ressalvar que esse PL ressuscita o tema que estava na medida provisória número 927, editada em tempos de pandemia, num conteúdo que não prevaleceu dentro do Congresso Nacional. Eu prefiro concluir dizendo que, em termos jurídicos, a Constituição Brasileira de 1988, ela assegura, e é nosso compromisso fazer que isso valha, ela assegura aos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É garantido ainda seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, mas sem excluir a indenização que este último deve no caso de agir com dolo ou culpa.
em termos constitucionais, e é a Constituição que tem que nos orientar, o meio ambiente, enquanto bem essencial à saúde e qualidade de vida, foi alçado ao patamar de direito fundamental. São essas as normas que o sistema de justiça, são essas as normas que nós, os magistrados e as magistradas do trabalho, temos o compromisso de cumprir. E eu rogo que seja o compromisso de todos nós como sociedade. Então, em primeiro lugar, é manter o mesmo nível de proteção já existente, em termos de SST. Ninguém, nem o governo, nem os trabalhadores, nem os empregadores que coordenam esse processo, ninguém quer diminuir esse nível de proteção, então não é isso que está se buscando, né? Então, o primeiro ponto é esse, é manter esse mesmo nível de proteção, mas fazendo o alinhamento com o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é essa grande novidade, e fazendo a harmonização entre as normas. Então, aquilo que foi modificado na NR7, que é a respeito do programa de controle médico, o que foi modificado na NR9, que é a respeito de agentes físicos, químicos e biológicos, fazer esse alinhamento, trazendo para dentro das normas, na medida do possível, simplificação e desburocratização, mas sempre mantendo esse mesmo nível de proteção que já foi destacado antes, né? Como bem foi colocado aqui por todos que me antecederam, praticamente todos que me antecederam, não é o momento oportuno para a gente tratar da revisão das normas regulamentadoras, em especial nesse caso da audiência pública do NR 36, porque é um momento de pandemia, todos nós sabemos, um momento que as nossas atenções têm que estar 100% focadas na saúde dos trabalhadores, nesse momento tão grave que a gente atravessa a humanidade, especialmente no ambiente de trabalho em frigoríficos, né, que é um ambiente fechado, é um ambiente que as temperaturas normalmente são baixas e que a gente procura que o trabalhador não seja exposto a riscos maiores ainda do que já é o trabalho comum do frigorífico. Bom, aí dentro dessa temática ainda temos a questão seguinte, que as comissões tripartites temáticas, elas foram extintas no ano de 2019. E a partir de então, passou-se a não ter essa ajuda técnica tão específica para a revisão das normas. Então, o que a gente tem que tentar vislumbrar nessas questões é que muito do que se diz para tentar harmonizar, para tentar melhorar a aplicação da norma, na verdade, ele pode estar escondendo uma vontade anterior, uma vontade antiga que já existia e que não tem nenhuma condição técnica para que seja aplicada nesse segmento, e daí a gente colocar essa legislação como se fosse uma mudança para melhor, ou uma harmonização, ou uma melhoria, uma novidade, que a norma fosse atualizada aos tempos de hoje, que na verdade está se escondendo, é uma real intenção de se diminuir direitos dos trabalhadores. Há uma certa incompreensão, inclusive, que falo por parte do Ministério Público do Trabalho, é acerca do momento dessa revisão. Nós estamos, obviamente, na pior crise sanitária da história. Isso é uma situação vivenciada por todos nós. É o momento da gente, por teleconferência, discutir alterações de NR. Eu queria ressaltar um estudo interessante da OIT, que afirma que o Brasil perde cerca de 4% do seu PIB, tá? Em razão de doenças e acidentes de trabalho. Ou seja, é inconcebível que qualquer um de nós queira defender uma existência de uma norma que possa agravar a situação dos trabalhadores, especialmente porque isso vai recair sobre o aspecto econômico também. Não tão primeiramente, a vida e a saúde desses trabalhadores, mas, no segundo momento, também sobre o aspecto econômico. Alterar uma norma para reduzir parâmetros de saúde e segurança não quer dizer necessariamente que vai haver uma efetiva lucratividade ou vai ser um ganho para o país. Sim, a indústria da carne brasileira ela é uma referência mundial de qualidade, e ressalto também que existem empresas bastante preocupadas com o seu papel social. A gente pode observar isso na atuação do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, em relação ao tema da Covid-19. Isso foi ressaltado pelas falas anteriores e isso é uma realidade. As empresas se preocuparam, algumas empresas se preocuparam bastante com o aspecto da Covid-19. O problema é que, embora existam empresas preocupadas, existem outras que não se preocupam.
Existem outras que visam e olham a lucratividade acima de tudo, que traz a necessidade da atuação do Ministério Público do Trabalho para se resguardar os direitos mínimos dos trabalhadores, né? Então, o que a gente espera é que essas empresas, esses empresários que têm a absoluta ciência de que para produzir, para lucrar, não é necessário desregulamentar um conjunto protetivo existente, não é necessário retirar direitos, elevem a sua voz, né? A gente não espera um compromisso diferente dessas empresas, né? De que se aumente o nível de proteção. O que a gente quer muito, e reforço novamente as falas que me antecederam, o que a gente quer muito é que o setor seja a referência mundial em relação ao resguardo da saúde ambiental do trabalho. Se está se buscando no aspecto do meio ambiente essa referência, a gente sabe que tem empresas buscando mapear sua cadeia, o que a gente quer é que no âmbito do direito do trabalho também sejamos referência, né? E encerro citando também a Constituição, assim como a doutora Noêmia, mas um artigo que está lá no meio da Constituição, que é o artigo 170. Ele fala o seguinte: a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos a existência digna. Não se pode produzir, não se pode lucrar, não se pode empreender, é a palavra da moda no país, né? Sem garantir a dignidade da pessoa humana. E nesse ponto, o Ministério Público está atento e exercerá a sua atuação, caso isso não seja respeitado.